Tudo bem. Eu quero ler com vocês hoje um salmo muito gostoso da gente ler e muito gratificante, né? Um salmo que enche o nosso coração de alegria e de esperança. Eu quero ler o Salmo 127, apenas 2 versículos. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Esse texto é um texto muito bonito, mas um texto um pouco difícil, às vezes, de entender. Tá? Naturalmente, esse texto nos remete a 2 extremos. E nós temos aqui a ideia de que Deus vai fazer tudo por nós. Né? Então, as pessoas se acomodam e ficam esperando que Deus faça tudo. E Deus quiser, Deus vai abençoar. Né? Meu trabalho, Deus vai abençoar. Minha vida, Deus vai abençoar. E não faz. Esperando que Deus faça. Por outro lado, há aqueles que têm uma ideia de que eu posso fazer tudo sozinho. Então, eu faço, eu não dependo de Deus, não preciso de Deus. São pessoas extremamente autoconfiantes, pessoas independentes, que acham que pode fazer tudo sem Deus. Esse texto aqui, ele consegue fazer uma conciliação muito preciosa entre a soberania e a ação poderosa de Deus e a responsabilidade humana. Entre onde vai até onde vai a mão de Deus e até onde vai a nossa parte. Ora, se Deus vai abençoar, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho que fazer tudo, por que Deus tem que abençoar? E ele usa 2 figuras muito interessantes. Ele usa a figura da construção, primeiro da construção civil. Ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E ele usa uma outra figura, que era da guarda das cidades. As cidades eram muradas e havia muitos guardas. E os sentinelas e os guardas ficavam a noite inteira e o dia todo de prontidão. Naquela época, as pessoas invadiam uma cidade e saqueavam tudo se ela não tivesse guarda. E o texto é usado porque se você chegasse numa cidade e ela tivesse guarda, você diria, a cidade está tranquila. Né? Ninguém vai conseguir entrar. Olha os guardas ali na entrada. Mas o texto é usado quando ele questiona essa segurança. O texto é usado quando ela questiona essa segurança humana. E ele diz, olha, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Quer dizer, não adianta nada ter sentinela se Deus não agir, se Deus não guardar. Mas aí um outro extremo é pensar assim, bom, se não adianta nada, e se é inútil guardar a cidade se o Senhor não botar a sua mão, então por que eu vou guardar? Eu não preciso de guarda, eu não preciso de seguro, eu não preciso de colocar câmara de segurança, alarme, eu não preciso fazer nada. Mas é exatamente o contrário. Né? Esse texto aqui, ele está combatendo a incredulidade. Esse texto está combatendo a nossa pretensa ideia de que eu posso viver sem Deus, que eu posso fazer tudo, que eu tenho dinheiro, eu tenho força, eu tenho capacidade, eu tenho inteligência, eu tenho estratégia, então eu não preciso fazer nada. Esse texto, na verdade, está combatendo a independência de Deus, a autonomia humana, a ideia de que eu posso viver sem Deus. E ele faz 2 verdades, ele estabelece 2 verdades de forma muito dura, né, muito severa. Ele diz, se o Senhor não edificar a casa, é em vão, o trabalho é vão. Não vai adiantar nada, ninguém fazer nada. Se o Senhor não guardar a cidade, é em vão. Ele vai usar 2 vezes a palavra vão. A ideia de que realmente é uma atitude vã, é uma atitude inútil. Mas se você pudesse resumir esse texto, assim, então do que ele está falando? Ele está dizendo que nós dependemos de Deus para tudo. Ele está dizendo que por mais que a gente possa fazer a nossa parte, nós precisamos da bênção do Senhor. Ele está dizendo que por mais que a gente possa ser organizado, possa ser dedicado, eficaz, ser um ótimo trabalhador, um excelente funcionário, fazer tudo que está nas nossas mãos, se o Senhor não agir, se Deus não tiver misericórdia e colocar a sua bênção, vai ser em vão, vai ser inútil. Ele diz, inútil vos será levantar de madrugada, o verso 2. Dormir tarde, comer pão que penosamente granjeaste. Ele termina dizendo, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Para terminar, o que esse texto está dizendo? Faça a sua parte, faça o seu melhor. Faça tudo como se dependesse de você.
mas creia e espere tudo como se dependesse só de Deus. A nossa parte é fazer, mas a nossa parte é confiar. A fé, ela não tira as obras não anulam a fé. Esse texto é um consórcio, é uma conciliação entre tudo que eu tenho que fazer. Eu tenho que orar, eu tenho que vigiar, eu tenho que praticar princípios, eu tenho que me dedicar, eu tenho que fazer tudo o meu melhor. Mas quando eu fizer tudo isso, eu entrego tudo isso para Deus, eu não posso confiar no trabalho das minhas mãos. Eu preciso confiar em Deus, na força do seu poder. E saber que se Deus não fizer, vai ser inútil. Né? Quem vai fazer é Deus. No final das contas, quem vai fazer é Deus. Por isso que no final a glória será dele. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana muito boa na presença do Senhor. Faça tudo como se dependesse de você. Creia e descanse como se dependesse só de Deus. Por quê? Porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Nós fazemos as nossas obras, descansamos dela e Deus faz a sua parte. Vamos orar. Senhor, obrigado pela vida de cada um que está nos ouvindo agora. Que cada um possa ser abençoado, Senhor, no seu trabalho, na sua família, na sua saúde, na sua dedicação. Mas que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de fazermos toda a nossa parte primeiro. E saber que mesmo fazendo bem feito a nossa parte, nós dependemos totalmente do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Uma semana em nome de Jesus. Amém. Obrigado.